Então, estava contando para o Halley aqui, né, que 2020 a gente fez umas conversas de cunho político, né? Mas a gente escolheu temas, né? A gente falou sobre democracia, sobre formas de participação política, sobre administração pública, né? Sobre os papéis dos governantes, tal, né? Foi bem legal. A gente Sim. teve uma conversa com o Gustavo, geógrafo, com o Pedro, administrador público. Eu aprendi pra caramba aquela época. Foi bem legal. O meu volume tá bom? Eu tô te ouvindo bem. Então tá bom, porque eu tô sem fone e sem microfone. Não, tá legal, tá de boa. Tá Ótimo. tranquilo. Ó, o Pelo Hacker. Carluxo, pode ser. Mas vocês sabem, Será? você sabe com quem? Você sabe com quem que o seu presidente andou conversando? Com qual hacker? Não, Com o hacker da menor Lava ideia. Jato. Ah, é? Quem te viu, Olha quem te só, cara, vê. olha só. A Carla Zambelli, aquela deputada lá, sei lá, trocou ideia com o cara, teve um evento lá com o cara, foi alguma coisa assim. E tipo assim, vem cá, você precisa. Alguma coisa tipo assim, sabe? É claro que não foi assim, né? Marcou e tal, de levar no palácio e tal, mas é mais ou menos nesse nível, assim. Vem cá, você precisa conhecer o presidente, você precisa falar com ele. Levou, só que a ideia era entrar por alguma entrada que ninguém conhecesse. Pois souberam que ele foi e logo deram um jeito de tirar ele de lá. E claro que a campanha do Bolsonaro, tipo assim, falou, meu, você é louca? Você é louca de trazer esse cara aqui no meio da campanha? Você Mas sabe que às vezes eles eu fico trocaram uma pensando, ideiazinha, cara. Eles trocaram uma mas ideiazinha. você sabe que às vezes eu fico pensando, às vezes eu acho que a burrice não é programada, é burrice mesmo. Não, no caso dela é. No caso dela é. No caso dela, todo Como é mundo que sabe que é. pode? O povo da campanha não gosta dela, porque assim, ela é aquela fã que só faz cagada, cara, sabe? E ela, você sabe que o em questão, ele esteve aqui em São José, né? Semana Uhum, passada, naquele Rio uhum. Absurdo, que tava aqui. E ela tava junto. Sim, né? Ah, sempre tá. Sempre tá. Eu não sei como que ela não morreu afogada naqueles lances de ele ir pra praia e tal. Era um perigo ele, porque ele ficava um tempão dentro d'água, né? E, enfim, e ela sempre com ele, sempre agarrada, né, em algum lugar, então é perigoso ela se afogar. Márcio, estamos numa reta final para o fim ou para a ladeira mais abaixo? Ó, antes de responder a sua pergunta, só lembrar que hoje a gente tem que respeitar o tempo, hein, né? Que pensa bem, nós não fizemos a live segunda e terça, que foi a entrevista do Oito Bolsonaro e e do meia ele Ciro. entra, né? 8h30 tem a entrevista do Lula. Nós não poderíamos impedir as pessoas, porque, né, você sabe que o povo não vai largar a nossa live para ir ver a entrevistinha do Lula. Então, daí, assim, a gente encerra antes das 20h30 para poder liberar o povo para ver a entrevista também, porque nós somos democráticos, a gente acha que as pessoas têm que ter acesso a todos os candidatos. Exatamente. Mesmo porque é uma coisa que eu estou falando bastante para os meus alunos, Márcio. O Bolsonaro foi eleito e desde sempre a gente está ouvindo, a gente já sabe o que, que ele tem para falar. A gente ouviu, a gente sabe como ele é. O Ciro Gomes, de certa forma, tem feito a mesma coisa. Pode fazer campanha política aqui? Você que sabe. Prefiro o Ciro. Ah, mas Eu também tenho essa. todo mundo sabe que você é filiado ao PDT, né? Todo mundo Sim. sabe. Ah, então, eu falo para eles, o Ciro, vocês têm visto tudo, mas eu acho que agora é o momento de ver com um pouquinho mais de atenção, porque agora é
Vocês viram como eles são e agora vocês vão ver como é o político. Eu acho interessante. Falei, olha, a Tebet, não sei como fala o nome dela. E o pessoal chama de Tebet, né? A Tebet. tônica A na Tebet, ela primeira. é uma novidade no campo político para o resto do Brasil. A gente vai conhecê-la, todo mundo, não é? O Lula, a gente conhece, mas quem tem 30 anos para baixo, não. Ah, Não mas conviveu com o político ouviu Lula. falar, igual Pelé, né, cara? Já ouviu falar, porra. Nem Sim, ouviu que falar, mas seja, não sabe nem que como. seja nos livros de história, pô. Não, eu estou falando o seguinte: não sabe como de fato é o Lula, porque durante muito tempo essa galera ouviu ou que ele é ladrão, comunista, péssimo e corrupto, ou que ele é santo, inabalável. Então é importante que as pessoas vão lá e vejam ele agora, enquanto um possível presidente, qual é o seu projeto para o Brasil de fato. Uhum. Porque tudo que se viu foi muito editado. É. E a Tebet, a gente vai conhecer todo mundo, assim, também vai conhecê-la. É bem legal isso, eu acho interessante. É cidadania, você tem que ir lá conhecer. É claro, gente, é lógico que todo mundo tá super treinado, tá todo mundo super decorado, tá todo mundo, né? Treinado e treinado e treinado para falar. A imprensa, eu percebo. O que você percebeu? Daqui a pouco eu vou perguntar para você. Eu vou falar. Eu acho que a imprensa ela mudou um pouco a sua estratégia, até porque, Márcio, a estratégia do embate não deu. Eu acho que não deu muito certo, pelo Embate menos entre os nesse momento. candidatos ou da mídia? Não, não, de uma imprensa mais agressiva. Ah, tá. É. Deixa eu só comentar aqui, concordo com o Harley, colocou Tebet é futuro. Ela está se apresentando, eu acho que a questão dela vai ser para a próxima eleição, se é que ela vai querer, ou talvez ela tente o governo do estado dela de uma próxima vez, né? Não sei. Mas sim, a Tebet sabia que não ia chegar a terceiro, Ela mas está sendo conhecida, né? é uma forma dela ser conhecida. E ela é senadora, né? Então, se não me engano, a pessoa pode se licenciar do cargo para fazer campanha e depois volta, né? Então ela não perde nada. Você sabe o que é interessante? Eu vejo a Tebet mais ou menos assim. Ela é uma mulher branca, ok? Ela é da bancada rural, Ela tem pai político, tá? O pai dela foi exatamente. Ela tem político. uma história política e tudo, e ela é uma mulher, mas ela não carrega todo esse estereótipo que, infelizmente, no Brasil se construiu da feminista política. Ela é um João Dória, ela é um Mas isso não João diminui ela. Dória, um João Dória que fala bem para as mulheres, cara. Tipo, ela é liberal, ela é Sim, com uma privatista, pegada tá? social, como eu vi É, aí nos jornais, né? sim, sim. E eu acho isso interessante, até porque é, eu acho interessante ela se posicionar num campo onde se bateu muito na mulher política, como, por exemplo, da última eleição, a Dávila, A Manuela Dávila, aham. a Manuela Dávila, como se acostumou a ver algumas mulheres, sabe? Sempre no campo da resistência, isso e tal. Então, assim, ela é uma Kátia, como é que era o nome Cá- da Kátia lá? Cátia Abreu. Eu adoro a Kátia Abreu, só porque ela jogou uma taça de vinho na cara de um político aí. Mas ela foi vice do seu Ciro, né? Eu sei, eu sei. Kátia Motosserra, conhecida, né? Mas eu vi uma entrevista dela também, muito interessante, que ela começou a ver o feminismo de uma outra forma e tal. Mas a Tebet é uma novidade num campo bem liberal, uma mulher bem liberal, com uma visão social mesmo. Acho interessante. Eu estou bem interessada no que ela tem para falar, mesmo porque eu assisti toda
a CPI da Covid, uma sessão da tarde incrível, eu adorava. E ela foi muito bem. Foi ali que ela foi especulada para presidência, né, como futura ou possível candidata, e acabou sendo a candidata do partido. Deixando para trás pessoas como Renan Calheiros. É, sim, sim. Ela pelo menos ela é liberal, assumida e provavelmente é de verdade, né? Diferente do Bolsonaro que se dizia liberal, mas nunca foi liberal de verdade, pelo menos não no que se refere a Estado tal. E, e Porque daí, ela é uma mulher de conhecimento, né? Ela é advogada, ela sim, conhece os esquemas, ela sabe o professora que tal. diz. Esse povo todo, só o Bolsonaro que não, mas, por exemplo, aquela a Gabriela Prioli, eu sei que o pessoal mete o pau nela, aquela advogada que estava na CNN, daí fez maior sucesso, voltou para a CNN e tem o canal dela lá, né? Ela fez entrevista com o Ciro, fez entrevista com a Simone, não fez com o Bolsonaro, porque ela desce a lenha nele, é óbvio que ele não vai lá, né? Quem mais que ela fez com a Marina, eu acho que fez com a Marina e tal. E, enfim, a Simone Tebet tem esse discurso é meio que social-democrata, assim, sabe? É aquela coisa meio New Deal, assim, né? Vamos dar a maior parte para a empresa privada, mas vamos pegar alguma coisinha para ajudar os mais pobres, assim, né? Ok. Hoje eu vi ela falando do, nossa, que tá no Senado algumas questões da Previdência Hum, e o que gera emprego. Eu tenho medo de da mesma frase, gerar emprego e previdência. Eu uhum. tenho medo dessas duas palavras na mesma frase, dita por um político liberal. Eu não, Sempre vai sobrar para a gente. eu não sei se ela aguentaria, né? Ah, até a gente se aposentar deve mudar de novo, né? Mas eu não sei se ela Não, aguentaria a pressão do partido, entendeu? Para as nomeações, essas coisas. Eu não sei se ela aguentaria, assim, né? Não sei. é. Mas você quer falar das entrevistas, né? Eu queria saber o que você achou da, Primeiro, primeiro, eu do papel tava. da Rede Primeiro, Globo especificamente, sim, né? sim. Chapa Ela é branca. um. Chapa branca. Entrevista chapa branca. Principalmente pro Bolsonaro. Eu fico pensando, assim, o pessoal endeusa demais os apresentadores de telejornal, né? Os âncoras, né? Eles acham que o fato de eles falarem aquele monte de notícia naquele tempo ali significa que eles conhecem muita coisa, né? Eu não acho que seja bem assim, até porque, tudo bem, o Bonner, por exemplo, ele é editor do jornal, não sei o quê, mas eles estão lendo um teleprompter, né? Igual eu quando eu leio as minhas poesias aqui, entendeu? Eu não decoro e não li todas as poesias de cada poeta que eu leio aqui. É um teleprompter, né? Significa que eu sei tudo sobre aquele poeta? Não. Significa que eu já li todos os poemas daquele poeta? Não. Então, assim, entrevistaram mal, mal. Falaram demais, deixaram o Bolsonaro repetir demais as mesmas coisas, não levaram dados. Porra, meu, a Rede Globo, o que eles têm é dado, né? E é como a gente estava vendo, é como até tinha aquela coluna do Rui Castro na Folha. Quando você vai Mas fazer. gerou É, bons memes, né? é. Assim, quando você vai entrevistar alguém, você já imagina algumas respostas e a sua réplica, né? Se o cara responde isso, eu já, pá, esse dado, tal. Eu, olha, eu anotei os temas, né, do que foi falado. Começou com urna eletrônica, né, que o Bolsonaro lança ela. Pô, Bonner, assim você tá me incentivando a ser ditador? Eu,
Ah, Exato. meu, parece do. Ah, Essa foi a melhor parte. Na hora que eu vi isso, eu falei, isso tem que virar um meme. meu, parece aquele irmãozinho que quebrou e a mãe chega e fala: Foi você que quebrou, né? E o outro irmãozinho fala: Foi ele. Eu? Ah, meu, fala sério. Não, é igual a gente ouviu falar. Tá falando, não, o senhor tá mentindo, tal, né? Pois é, Rally, o povo tá querendo comer. Daí falou das urnas eletrônicas, ele só enrolou, a mesmo discurso, as Forças Armadas tem que ser, tem que ser uma eleição limpa, tal. Porque qual que é o jogo dele? Ele fica falando, se as eleições forem limpas, eu aceito. O que que acontece? O dele, Ele joga dúvida no não, ar, mas o que, qualquer pessoa sabe disso. que que acontece? Não, qualquer pessoa não, desculpa. Não, O não é qualquer pequeno pessoa que sabe exército disso. dele, como já fez em 2018, nesse ano, vai fazer mais ainda, inventar histórias de que não deu certo. Tanto é que o Alexandre de Moraes já proibiu levar o celular para a cabine de votação, né? Isso vai dar merda. Isso vai dar merda, porque vai ter muito machão dizendo: eu quero provar que eu votei, não sei o quê, o voto é meu, eu faço o que eu quiser, eu quero gravar. Vai dar merda, vai dar merda. E daí, assim, vai ter gente que vai dizer que colocou o número dele lá e vai sair 13, né? Que os dois números não são nem parecidos, 8 ainda era um número. Será que quem que é o 17 esse ano? Não tem, né? Ia ser o Bivar, né? Ia ser o Bivar. 17 é o partido. Não, apesar que aquele União Brasil mudou, né? Não sei qual nome que ficou. Então falou de. Então, assim, foi entrevistinha chapa branca. Falou do Eu acho Alexandre. que Fala, fala. eu acho que não tem mais o que falar dele. O que ele tem é ele, é dele. Da mesma forma, Lula. Não tem. Não tem O que mais eu o que ser acho. dito, o que ser falado. O que eu acho. Hoje vai ser o dia da passação de pano. Foi É, corrupto, mas fez corrupção, é. mas O. alimentou, paciência, alimentou. É. Mas você tem um outro tipo de jogo. Eu acho que a Rede Globo também não vai pegar pesado com Lula, por quê? Porque eu acho que é o papel da Rede Globo, acho que foi uma estratégia da Rede Globo, que ela errou, não é a melhor estratégia, mas, por exemplo, falaram que pegaram leve O Bozo. com o Ciro, Hum. deixando ele propor o governo dele, deixando ele deixar bem claro. Para que serve a entrevista, então? É que Para o assim. presidente, o candidato ir lá colocado. Só que é o seguinte, tem gente que não tem. Olha, eu O acho Bolsonaro, quando que. falou de projeto dele, ele não tinha. E, particularmente, Márcio, sério mesmo, eu acho que essas coisas mudam muito pouco o voto. Muito, entre Bolsonaro e Lula, muda Sim, muito pouco. sim, sim. Muda muito pouco. Porque, é a Rede Globo, que ela é ridícula mesmo, é a Rede Globo. Por exemplo, aqui em casa. O Hum. tempo todo, qualquer pergunta, por mais que fosse chapa branca, era sempre a Rede Globo errando na forma de perguntar. Não tem como fazer diferente mais. Porque esses 78%, eles já estão definidos. Definidos. Só se acontecer um milagre para eles mudarem. Uhum. Então, assim, a Rede Globo vai lá e fala. Agora, assim, eu falo do meme, mas a Renata, ela perguntou, então o senhor não se arrepende de ter imitado? Ele enrolou, mas não respondeu. É, Aliás, particularmente, eu vejo que o Bolsonaro não respondeu nada, é. porque as perguntas não foram objetivas. Quando você faz uma Então, pergunta, eu a faço uma pergunta para entrevista foi ruim. você, então, mas quando eu faço uma pergunta para você, você responde. Ele, as perguntas, ele não respondeu, ele justificou como é que tá. Então, na realidade,
os 30% dele, 34% dele, continua achando que é um bom governo. Por quê? Porque vai continuar do mesmo jeito que está, Eu acho que certo? não é só isso, assim, eu acho que acho que tem algumas divisões ali, pelo que eu tenho ouvido das interpretações das pesquisas, tem algumas divisões. Deixa eu só falar do comentário do Halley aqui, que ele diz assim, que é interessante pegar um pouco mais firme com o Lula para não virar uma narrativa do Bolsonaro, do tipo assim, se a Globo pegar muito leve com o Lula, vai ficar parecendo que a Globo está passando pano pro Lula, portanto, está beneficiando o Lula, entendeu? E daí Então, entra naquela narrativa, Globo lixo, não sei o quê, Globo tá querendo dar então, golpe no Bolsonaro, papapá. então. Mas se você, veja, se você, aqui no Brasil, a bipolaridade é assim: você pode pegar pesado com Bolsonaro, mas você não pode pegar pesado com Lula. Você pode pegar Ah, pesado com sim, Lula, mas não pode pegar pesado com o Ciro. sim, Você pode pegar pesado com o Ciro, mas não pode pegar com os dois. Então, assim, o que que a imprensa faz? Ela não pode, ela foi lá e fez a estratégia dela. Eu vi uma mulher falando, você me mandou o link, sobre a forma como se pergunta. sim. Foram perguntas não muito objetivas e nem muito clara para as pessoas que estavam assistindo. Então, o Bolsonaro ele acabou mais explicando o que foi que aconteceu do que propondo algo. Se eles tivessem perguntado, talvez, mais nas propostas dele e falado, presidente, igual eu falo com os meus alunos, não, não perguntei o que aconteceu, quero perguntar aqui o que vai acontecer, como é que vai ser feito isso. Mas aí, realmente, agora, a imprensa, ela vai ser criticada por todo mundo. Por todo mundo. Por quê? Porque é o outro. Eu penso assim, né? Não sei, posso estar errada. Mas Obviamente que tecnicamente tem vários comentários que precisam ser tecidos mesmo. né? Agora, só para não escapar aquele que a gente está falando de quem vota, né? O que eu tenho ouvido falar assim, tem gente que vota no Bolsonaro em função do discurso conservador. Tem gente que ainda vota no Bolsonaro por medo do PT. Tem gente que vota no Bolsonaro, mas daí é só a classe média alta por aí que vota porque gostou do governo dele. Tem gente que acredita na narrativa de que ele não fez nada porque o STF não deixou, porque os governadores não deixaram. Então, eu acho que é meio dividido, assim. Eu acho que, na verdade, a parcela que vota nele porque acha que o governo dele foi bom não é tão grande, né? Pelo menos é o que eu tenho ouvido falar, assim. Sobre as perguntas que você falou, tem uma pergunta que o Bonner vai falar, vai perguntar sobre economia, né? E o Bonner, ele já dá metade da resposta antes. Ele fala assim, sobre economia. Eu sei que teve pandemia, que teve guerra e não sei o que e tal, mas e não sei o que. E daí Bolsonaro repete isso, teve guerra, teve a guerra na Ucrânia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu, é numa dessa que você pega e fala assim, e a economia? Por que que a gente está com 30 e tantos milhões de linha da pobreza? Por que que o preço está assim, está assado, tal? O Bolsonaro ia vir com essa. Ah, é porque teve guerra, porque o dólar, porque o petróleo, porque não sei o quê. Mas em países parecidos, como Chile e tal, e tal, e tal, não foi assim. Por exemplo, as mortes. O Brasil corresponde a em torno de 2, um pouco menos de 3% da população mundial. Mas só que teve mais de 11% das mortes. Por quê? Né? Daí o Bolsonaro pode até falar, mas é aquela política do fica em casa e não sei o que e tal. Mas exatamente, teve a política do fica em casa, se o pessoal tivesse realmente ficado em casa, não tinha morrido. Por que que morreu tanto assim? Então, Mas a gente sabe, está não, lidando não com. teve, cara. Porra. Sim, mas eu acho que também tem uma coisa que eu acho que é da burra em ponta de faca. Mas a ideia é estabilizar o dito cujo, entendeu? Meu, é presidente, porra, não é síndico de condomínio. Então, mas ele fala para os dele. Os dele defende ele em tudo. Então, e é Às vezes, nisso, eu gostaria,
se eu fosse a Renata ou ele, eu virava e falava assim, então, o senhor não respondeu a minha pergunta, eu vou ser bem clara, a pergunta é essa. Uhum, uhum. E isso, falaram que foi chapa branca com o Ciro, mas fizeram isso com o Ciro. Você acha que Então, vai dar certo? com o Ciro, tudo bem, pode até ter uma certa tendência. Eu odeio o Bozo. Mas assim, por exemplo, eu acho que insistiram demais no Ciro naquelas duas questões. Uma da renda mínima, eu acho que, e ele explicou, ele teve que dar mais detalhes, então eu acho que gastaram muito tempo dele fazendo ele detalhar aquilo. E principalmente, o Meteoro Brasil fez a contabilização do tempo que foi de cada tema, né? Qualquer coisa o povo vê lá no canal lá. Eu assisti. Daí Eu assim, achei e o do Meteoro bem Ciro, tendencioso também, em relação ao Ciro. mas Até assim, escrevi lá. Vocês pegam muito pesado com o Cirão. Quero ver pegar pesado com o Lulão. é, daí assim, e exagerou o tempo na questão da governabilidade, né? O Ciro tem a teoria dele de que se ele abrir mão da reeleição, se ele fizer plebiscitos programáticos tal, ele vai conseguir manejar melhor o Congresso. Ele tem essa coisa. Tem gente que pode achar que sim, tem gente que pode achar que não, né? E eles insistiram nisso. Eu não vi essa insistência com o Bolsonaro. Tanto é que do Bolsonaro teve muito mais temas. Teve a pandemia que a Renata falou, teve um Teve pouquinho os só de mortos, a economia. questão De dos economia foi mortos. só um pouquinho, foi uns pouquinhos minutos. Meio ambiente ficou falando daquele negócio dos tratores, que não podia queimar e tal. E, meu, a Renata até falou, olha, é o maior desmatamento. Aliás, hoje eu vi a notícia que hoje, nessas últimas 24 horas, foi o maior número de focos, foi o maior número de queimadas desde quando se contabiliza isso. Ou seja, a gente está ainda mais ou menos no inverno aqui, na estiagem. Daqui a pouco é eleição. Estão vendo que o homem vai perder. A galera vai aproveitar, meu, o que eles puderem fazer para queimar antes de vir o próximo governo. Espero que não seja ele. Enfim, tá certo. O do Centrão, cara, meu, é muita cara de pau. Meu, é outra Não, ele coisa contou também. 10 mentiras. E o Pix? Não, é outra coisa Ele nem também. sabia o que era o Pix. Como é que ele Não, fala que no governo dele ele fez o Pix? O meu governo aprovou o Pix, sim. mas não fui eu que fiz. Só que E o Pix assim, não é pro ele tá povo. ali para fazer uma narrativa, sabe? E o Pix Dele com não os é pro dele. povo. Mas esse negócio do Centrão foi muito louco, cara. Meu, era pro Bonner chegar e falar assim, não, o senhor falou que o senhor é do Centrão. O senhor O falou assim, Centrão não chamava Centrão antes. olha, entre aspas, voltaram no cara do Piada. Centrão. Votaram no cara do Centrão. Ele falou isso, porra. E como é que o Bonner não traz isso? Olha, em tal dia, em tal hora, na live, não sei aonde, o senhor falou isso. Meu, como é que eles não têm isso? Como que eles Ele não não têm isso? admite, ele não admite, e assim, não, eu vou fazer aqui um pouquinho do advogado do diabo, tá? Ele não admite, ele tá no papel dele. Por quê? Porque ele não fala para mim, para você, ele fala para os dele. Não, cara, mas o que que eu E tô ele pensando? mente Em era, descaradamente, na cara em dura, sem, tudo bem, sem ficar mas vermelhinho aqui, ó. em era de redes sociais, em era de cortes, em era de cortes para YouTube e tal, o que que você tem? O que que você, quando você fala, você tem que pensar de que maneira vão cortar isso? Igual, por exemplo, o Lula falou essa semana. O Lula falou num discurso lá assim: quer bater em mulher? Vai bater em outro lugar, não vai bater no Brasil e tal. O que que acontece? O cara corta esse pedaço, quer bater em mulher, vai bater em outro lugar. Corta e tá falando, tá vendo? O Lula falou que pode bater em mulher, só tem que bater em outro lugar. E é burrice, entendeu? É não pensar no que aquilo vai virar em corte. Tudo bem, assim, tá errado de qualquer jeito, não é para bater em mulher nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum, né? Mas dentro da lógica, dá para você pensar assim, olha, eu vou liquidar esse negócio de bater em mulher no Brasil. Dá para entender.
assim, o Mas é uma politicamente gafe. correto de novo sendo instrumentalizado. Todo mundo sabe que a sua mãe fala para você: olha aqui, se você quer fazer isso aqui, você vai fazer em outro lugar, aqui não. É uma forma do povo brasileiro falar como do jacaré foi. Só que você Sim, pega, e ela falou do jacaré. E aí ela besteira, mesmo cara. fala figura de linguagem, porque ele não sabia o que era figura de linguagem. Ok? Ok. Porque faz parte da literatura portuguesa. Eu não sei. Monteiro Aí Lobato, a você Cuca, vira, será? Eu não sei. aí o que que eu ouço aqui? Nossa, eles estão batendo no Bolsonaro. Então, para onde você corre, a narrativa do eleitor, ela é muito Eu fiquei pessoalista. com saudade, sabe de quem? Ah, Do Boechat. Do Boechat. né? O Boechat que falou pro Malafaia: Malafaia, vai chupar uma rola, Malafaia. Eu Ele falou, lembro. lembra? Ai, saudade. Mas então, é isso que eu tô falando. Assim, se a Globo bate, a Globo, o problema nunca vai ser o Bolsonaro. Para os bolsonaristas, nunca será. Para os ciristas, o problema nunca será o Ciro, sempre Então, será o mas o que Lula. que ia Da mesma acontecer? forma que com Lula. Então, a Rede Globo, ela traz esse estigma de fazer isso, e aí ela é louca, aí ela é comunista para um, aí ela é extrema-direita para outro, ela é isso, ela é aquilo. Eu acho que foi uma estratégia dela. Porém, foi extremamente criticada. Vamos ver no que vai dar. Aparentemente, não mudou muito as questões dos votos, Eu acho. Não, não vai né? mudar. Eu acho que foi chapa branca. Eu só acho que se o Bonner e a Renata tivessem batido mais, ia ter um monte daqueles memes lá, com aquele óculosinho. Can get the one? Entendeu? Na cara do Bonner ou da Sim, Renata. Igual foi o lance do salário em 2018. Que o Bolsonaro, sim. certeza que você ganha não sei quanto, não sei o quê, e a Renata falou assim: olha, o meu salário não é da conta das pessoas. O seu salário, sim, mas eu nunca ia aceitar ganhar menos do que um homem na mesma função, tal. Aquilo repercutiu pra caramba. Assim, tudo bem, a Globo não é para ficar imitando também, mas eu acho que foi uma entrevista péssima. Eu acho assim que poderia ter feito o seguinte, já que são 40 minutos, podia ter pego todos os âncoras dos De jornais Roda da Viva. Globo. Nem tanto assim, mas podia ter pego todos os âncoras da Globo, do Jornal da Manhã, da tarde e eles da noite, botava na mesona lá, cada um tinha direito a uma pergunta, e se desse tempo para mais uma de alguém, são 40 minutos, entendeu? E cada um fazia sua pergunta. Então não tinha aquela coisa de jogadinha, entendeu? O Bolsonaro ficou fazendo jogadinha com o Olha, Bonner. Porra, eu acho que eu acho que foi uma estratégia também de não dar mais munição para Bolsonaro e para seus bolsonaristas aí. É, como acho que hoje é interessante, sabe? Porque aqui no Brasil, Márcio, as pessoas, a nossa visão, nosso campo político é extremamente pessoalista, fisiológico, entendeu? É, a gente não pensa que a pessoa tem que estar lá para mostrar. É que assim, claro, não é que todo mundo vai pensar assim, mas se o Lula hoje colocar um projeto que fique claro para o povo, ele atinge o objetivo dele. O sim, Ciro colocou o dele, do jeito dele, colocou. Não sei se atingiu. Tem muita gente que fala que não, mas também fala que não, porque é um jogo político falar que não. eu gostaria depois de falar do Ciro depois. Continue. Então, aí vai ter a Tebet. Então, assim, a gente está pensando na pessoa, a gente não pensa no projeto. Você vira e fala assim, perguntas do futuro, não do passado. Matam uma pessoa, matam um candidato, por quê? Porque aí ele vai ter que falar como que ele vai fazer. Não adianta você falar que o povo precisa de educação. Então, Uhum, você vai falar como você vai atingir isso. E uhum. isso pegaram no pé do Ciro, porque o Sim, Ciro, ele
parece que ele tem umas ideias mirabolantes, então onde que pensa que pega ele? No savoir-faire. Como é que você vai fazer isso? Como é que você sabe fazer isso? E ele foi lá e falou. Então eu vi os petistas falando, ok, não, ele não se faz entendido pelo povo, não sei o quê. Aí os bolsonaristas foram lá também, porque bateram no Bolsonaro, porque ele foi cínico, ok. Todo eleitor é pessoalista quando se fala do Ah, candidato sim, dele. sim. Então, essas narrativas que a gente faz e que entra em discussão, não muda bosta nenhuma no Brasil. Você pergunta lá e fala, o candidato, o que você vai fazer em relação... Você lembra uma pergunta que regaçou com a Marina, e eu me lembro, que foi num debate da TV, foi a Marina e a Dilma. Hum, E era uma pergunta sobre o Banco Central, hum, sabe? hum, E essa pergunta do Banco Central, eu acho que ela falou sobre autonomia e a Dilma deu uma corrigida nela que, putz, acabou com o projeto dela. É tipo uhum, aquela palavra que você errou na prova e você errou tudo. uhum. E isso detonou com a Marina. Mas era coisas de futuro. Então, assim, o que que acontece ali? Eu tenho certeza que com Lula eles vão chegar no mesmo nível e vão colocar uma das coisas que mais se relaciona com o governo dele, que foi corrupção. Ele foi preso, errado ou não, não sei o que lá, mas veja bem, o Lula vai lá, ele é eleito. Vão cobrar dele justiça para ele quando ele foi injustiçado. Ele vai fazer justiça? Você acha? Você acha que ele, enquanto presidente, pode? Vai parecer vingança ou vai parecer Sim, justiça? eu não acho que ele vai querer fazer justiça, Acho que não. ele nem E o vai que eu mexer com acho que isso. pode acontecer, o que eu acho que pode acontecer são, de repente, pessoas eleitas, sei lá, deputados ou senadores do PT entrarem com ações, e daí, se der sorte de entrar na mão de alguém que peça investigação, um PGR daqui 2 anos, e daí era a PF. Olha, faço o que vocês quiserem, mas ó, não sou eu que estou perseguindo ninguém, né? Então, por quê? Porque se ele faz, de fato, a justiça, é justiça para uns, vingança para outros. Entende? Então, essa briga de narrativas que é construída aqui é para atender os seus, todo mundo. Sim. Entende? Por exemplo, você acha mesmo que o PT vai mexer em agrotóxico? É uma coisa que eu Muito, perguntaria. Como muito, você vai muito, lidar? muito, eu acho que não, assim. Então, eu não consigo, eu não sei como é que vai ser, como é que seria um novo mandato do Lula, entendeu? Eu acho Ele que já vai. tá velho, não acho que ele vai tentar a reeleição, acho que ele não aguenta, Eu não não acho nem que sei, ele está tão saudável assim. né? Então, assim, pode ser que nessa coisa assim, meu, quer saber? Eu não vou me reeleger mais mesmo, eu vou botar pra fuder, eu vou mudar tudo, não sei o quê. Acho muito difícil. Pode ser, mas não é o que Porque está o PT quer. aparecendo, né? Sim, o PT ele precisa deixar um legado para o próximo. Então ele não Então, vai foder geral. não, eu digo botar pra fuder no sentido assim, vou acabar com o desmatamento, vou mandar prender um monte de gente, não sei o quê. Olha, com o povo que ele está se associando, parece que não, né? Agora, deixa eu só comentar aqui o que O Halley, o eu Halley acho que essa é a falou piada do século, né? Geraldo tem fama de, de de ser o assunto. vice que assume. Ele falou que a Renata Lopretti entrevista, concorda, a Miriam Leitão também entrevista muito bem. O Moro jogou um tweet lá assim, ó, sugeri umas perguntas para o Lula, eu tenho experiência nisso, né? Para jogar a coisa, porque ele, né, ele interrogava o Lula e tal, ele jogou isso, né? E o Alckmin tem dessa, né? Sei lá, Ainda mas bem, né? Parece que ele usa, né? A O quarta Alckmin vez que é eu digo. socialista agora, né? O Alckmin ele é socialista agora. Então, aí a gente está falando de uma
campanha eleitoral que tem tanta coisa no meio. Tem uma pessoa que é socialista, que agora é socialista, e assim, do nada, todo mundo que criticou agora passa pano. E aí você tem a ética selecionada, você tem aquelas pessoas que são super gente boa e que fazem programas lindos, mas que daí começam a reclamar de coisas pequenas. Por quê? Porque faz parte do jogo político. Então, assim, eu até começo a entender, a compreender por que tem tanta gente no Brasil que não gosta de falar, de fazer política. Por quê? Porque tem muito mais do que projeto para o país. Eu acho que o Lula tem um projeto para o país. Eu acho. Sim, Eu acho que o Ciro falou lá que ele tem um projeto para o país. Às vezes eu acho que o projeto do Lula é um projeto do PT para se manter no poder, mas está tudo bem, é um projeto. E também ele entrou e fez, gente, não vamos ser aqui ridículo. Ele colocou o Brasil numa posição interessante, numa melhora, deu no que deu, mas não foi. Cara, ou você vai lá e aposta, ou você fica parado e fala, nada vai dar certo, no futuro vai dar errado, e isso então eu vou ficar parado. Não, não é assim. Agora, as nossas campanhas, oi prima, Leila, minha prima, mas eu também acho que aqui as eleições, elas são muito mais. Eu acho que qualquer lugar, né? Acho que a gente ainda não aprendeu a perguntar qual é o seu projeto. A gente ainda está pedindo explicações do que aconteceu. Fala para mim, qual que é o seu projeto nisso? Qual é o caminho? Qual que é? Como é que é o termo em inglês? Como fazer? How... how to do? Não, tem um termo de fábrica, de trabalho, numa mente de trabalho. Savoir-faire é saber fazer, mas tem em inglês também. Ué, Ah, vou lembrar agora. Eu sou então, esse funcionário público. savoir-faire qual é o caminho, a jornada que você tem que usar. E isso, eles perguntaram para o Ciro, eles detonaram tecnicamente o Ciro. E o Ciro respondeu: mas você acha que você vai ter condições de fazer isso se você xinga todo mundo? Foi até uma coisa que o Ciro falou: eu vou rever isso. Porque o PDT está isolado, não é? Uhum. E pouco disso é por uma certa petulância ou soberba do Ciro. Reconheço. Sou Sim, cirista, mas reconheço. então. Exatamente. Agora, vamos supor, você passou, seu governo foi recheado de escândalos de corrupção. Aí eu chego lá e pergunto sobre os escândalos de corrupção, e aí eu estou pegando pesado com você? Pois é, pois é. Vamos ver, depois de tudo isso, Você como vê é que vai assim, ser. não tem, não tiveram, sei lá o quê, coisas para perguntar a respeito de corrupção para o Ciro. Ok, mas pegaram bastante nele, gastaram bastante tempo com aquilo que ele diz, né? Que era a questão da renda mínima e da governabilidade. Porra, precisava ter pego tanto nele com isso? Que nem ele foi falar de segurança pública no final, no fim ele acabou falando uma coisa que deu uma interpretação complicada, porque, assim, é isso que eu penso. O Ciro, ele, muitas vezes, ele é burro. Muitas vezes ele é... Por que que ele é burro? Vamos pensar assim, qual o objetivo de uma mensagem? Chegar no outro de maneira entendida. Se eu falo uma coisa e o outro não entende o que eu disse, eu que sou burro. Eu que não soube dizer. Não é o outro que é burro porque não entendeu. O Eu Ciro sou tem dessa. responsável, sim, pelo que eu falo, não só sobre como você Não, ainda mais entendeu. se eu estou Porque pedindo você voto. entendeu o que eu falei. Ainda mais se eu estou pedindo voto, né? E daí o que que ele fala? Ele não consegue usar palavras simples. Ele não consegue dar exemplo de verdade da vida cotidiana das pessoas, coisa que o Lula faz. O Lula faz, ó, entendeu? Isso se chama, meu bem, carisma e vivência. Sim. E E por exemplo, isso o senhor Lula tem. não, e Aí de certa maneira, o próprio Bolsonaro tem. Só que ele assim, lógico, a gente, assim.
O que que acontece? Se a Os gente dois são bem fortes. imagina um bairro, tá? Imagina um bairro. O Bolsonaro seria aquele morador da biqueira, tá? E o Lula seria aquele morador da periferia trabalhador, mais ou menos assim. Estou dizendo que o Bolsonaro, deixa eu reformular, estou dizendo que o Bolsonaro moraria na biqueira, mas ele teria alguma amizade, entendeu? Ele Ele saberia como é que transita bem com a galera, transita bem, né? E o Lula é com todo tipo aquele de cara que pessoa. acordaria de madrugada para pegar o trem e tal, com a marmitinha e tal. E o Ciro é o classe média. O Ciro é aquele que pega o carro para sair de manhã para trabalhar em algum escritório. Meu, Sim, que também tem seus perrengues. que também Mas, tem, né, mas eu entendo. Tem uma coisa no mundo político que o Weber, Max Weber fala bastante, que se chamam as formas de dominação, os tipos de dominação e tipos ideais e tal. O tipo Lula e Bolsonaro são os tipos ideais no Brasil. pro populismo, sim. Sim, não, eles são os tipos ideais. Se você for ver quem é o brasileiro, o que, que é o brasileiro, eles personificam esses tipos ideais de brasileiro. E aí, ó, E a nós galera faz isso brasileiros, daqui mesmo. e nós brasileiros votamos muito nisso, pela simpatia, pela, Carisma é, é o que eu disse há pouco tempo, é pessoalidade. Eu preciso, eu não vejo um candidato como um funcionário público. Eu vejo ele como um cara legal pra caramba para mim. Eu trago ele, que é do público, para o meu privado, para a minha vida íntima. E se você mexer com ele, você mexeu com. uhum, Isso é ser brasileiro, entendeu? Aí, falando do Lula, o Lula ele tem um carisma incrível. Eu falo, você fica uma hora ouvindo ele, você vota nele, uhum. entende? Só que é preciso manter uma certa racionalidade para você entender quem é o Lula, quem é o político e esse jeitinho brasileiro do Lula, desse Lula, ajuda muito no que a gente precisa internacionalmente. Ele é um articulador, brasileiro é articulador. É nosso. Quando você olha para o Bolsonaro ele é um articulador raso, mas ele é um bom articulador, porque ele é o cara que, meu, a gente não vai mexer nisso, mas por 3 horinhas, deixa acontecer a festa junina, todo mundo vai ser legal, depois a gente sai, aí vocês continuam fazendo o que vocês quiserem aqui, vendendo sua droga, sabe? E outra coisa, é, não é que o Bolsonaro ele consegue atingir o povo brasileiro, é que a mentalidade política de grande parte do povo brasileiro é igual ao do Bolsonaro. Sim, sim. Bom, precisamos encerrar. Acabou de acabar a novela aqui, eu tô vendo aqui, tá? E esse é o nosso conversa piloto. Se der certo, a gente continua. Se não der certo, a gente continua também, É porque a gente não tem outra opção, né? A gente precisa falar. né? Depois, na próxima, a gente fala por que que a gente está falando. Isso precisa ser falado, né? A gente Claro. precisa E falar, outra porque senão coisa, eles eu e o ocupam todo Márcio, espaço. nós somos pessoas que pensam um pouquinho diferente, às vezes muito diferente, mas a gente, ó, continua se falando, não briga. Eu não chamo ele de fascista. Né? Fascista. Só de Isso comunista. daqui se chama diálogo político. É isso que a gente precisa. Bom, JN começou. Vamos lá? Tchau. Até, Até. gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Leila.